quando tudo pede um pouco mais de calma? Até quando o corpo pede um pouco mais de alma? A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Vai apresentar um trabalho sobre contribuição da psicologia para os cuidados paliativos, dignidade na terminalidade da vida. Tá? A gente começa, discutindo que este trabalho tem um objetivo principal, que é identificar as contribuições da psicologia para os cuidados paliativos, no tocante à dignidade na terminalidade da vida. É uma reflexão de dar importância ao momento onde se é negado, muitas vezes, ao ser humano algo que lhe é peculiar, lhe é próprio, que é a questão da dignidade. Então a gente faz a reflexão do primeiro capítulo sobre um breve histórico sobre os cuidados paliativos. No segundo a gente reflete sobre a dignidade de vida e sofrimento humano. No terceiro capítulo, a contribuição da psicologia para os cuidados paliativos. Então, a gente na introdução vai refletir o que é cuidados paliativos. A gente pode refletir o seguinte: a gente pode começar afirmando o que não é, para dizer o que é. Então, o cuidado paliativo não é aquele mãozinha na mão, um afeto exagerado. O cuidado paliativo, ele é uma forma humanizada, mas ele é uma técnica. Ele é uma filosofia do cuidado. Uma nova filosofia do cuidado. Para esse cuidado paliativo acontecer, é necessário que se tenha uma equipe multiprofissional, porque o saber ele é compartilhado, ele é dividido, contemplado o ser humano de forma integral mesmo, Então precisa do médico, do enfermeiro, do pessoal da enfermagem, da nutrição, da físio, do fono, diversos profissionais da área de saúde, inclusive terapeuta ocupacional que está sendo incluído hoje nos cuidados paliativos. Para quê? Para resgatar a dignidade da pessoa no final da vida. Quando é tão comum negar isso à pessoa, onde, na maioria das vezes, esse indivíduo é isolado e ele perde toda a dignidade do convívio social, da família, de respeito à espiritualidade dele, de respeito às emoções dele, proporcionando assim uma qualidade de vida. Então a gente faz um breve histórico, Onde é que se começa cuidados paliativos? Na história é confundido com o termo hospice, que é um termo do início da era cristã, por se tratar dos conhecidos abrigos e hospedarias que ficavam na beira do caminho para acolher os moribundos e os peregrinos, para dar essa assistência nos hóspedes, de forma humanizada. Aqui não tinha dignidade mais de vida. Depois ele vem com um termo, o hóspice moderno, com uma assistente social chamada Cicely Saunders, em 1947. Esta senhora começa cuidando de uma pessoa, que faz uma colostomia paliativa. E ela passa a cuidar desta pessoa. E esta pessoa era uma pessoa abastada, de muitas posses, e lhe promete deixar uma herança quando partir, dizendo ele que seria ele a janela para o trabalho dela. E foi realmente. A partir depois que esse homem morreu, ela pegou essa herança e construiu o primeiro hóspice. Tá? E aí vai se multiplicando pelo mundo. Tem-se dificuldade de traduzir esse termo hóspice em todas as línguas. Então a Organização Mundial de Saúde fez uma tradução única que seria cuidados paliativos. No Brasil, ele chega na década de 80, sabe? Aonde? No Rio Grande do Sul. Através de quem? Também de uma assistência social. É interessante refletir que não por se tratar da área da saúde,
não é uma área de atuação trazida por um médico, mas é trazida geralmente por outros profissionais da área de saúde, aqui assistente social, certo? No Brasil também é 80. E aí começa pelo sul, depois sudeste. Em São Paulo, no INCA, é fundado o primeiro hospice do Brasil, com alguns leitos de enfermarias, que ali se propaga. E ali, naquele momento, se tem a necessidade de se criar curso de especialização. Ou seja, vamos cuidar desse cuidado, vamos pensar esse cuidado de forma teórica, sistemática. Então vamos criar curso de especialização para isso. Então surge lá em São Paulo, vinculado ao INCA, um curso de especialização em cuidados paliativos. Depois, no Brasil, surge a ANBC, que é a BCM, Associação Nacional de Cuidados Paliativos. Depois surge a ANCP, que é a atual, Associação Nacional de Cuidados Paliativos. Isso em 2005. E aí, gente, veio um grande boom dos cuidados paliativos no Brasil. De 2005 para cá, só vem crescendo. Crescendo. A gente passou agora do 4º Congresso e éramos mais de 1.000 inscritos, onde no primeiro só tinha 300, em 2005. Então cresceu muito. E lá nesse congresso foi o Brasil mostrou a cara, onde a gente viu que cuidados paliativos está espalhado pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Ou pelo Brasil inteiro. Não. Considerando que quase todas as capitais do Brasil têm um serviço de cuidados paliativos. Por aquilo que parece, o João Pessoa está atrás. A gente está começando agora com o Dr. Daniel Rolo, um ambulatório voluntário no Hospital Universitário de Cuidados Paliativos. Está vinculado a um núcleo de bioética e cuidados com a dor. Aí vem um termo, né, cuidados paliativos, o conceito de cuidados paliativos, que é trazido pela Organização Mundial de Saúde, primeiro em 86, como cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. O controle da dor e de outros sintomas e demais problemas psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do cuidado paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes familiares. Então, cuidados paliativos ele entra quando não havia possibilidade de cura. Não havia resposta a tratamento terapêutico. Então, esse é o primeiro conceito. Em 2002, veio um novo conceito da Organização Mundial de Saúde, que é cuidado paliativo é uma abordagem que promove qualidade de vida, de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, a avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psíquica e espiritual. Lembra daquele modelo biopsicossocial? Ele agora ganha um novo agregado, que é a questão espiritual, que não era trazida nesse novo modelo. Então a gente tem os princípios de cuidados paliativos. Aqui está um pouco que o cerne do que é cuidados paliativos, quando a gente traz os princípios. Então tem 9 princípios que devem ser observados para se fazer cuidados paliativos. Cuidados paliativos não pode fazer de maneira irresponsável, porque é bonitinho, tem que fazer. Tem que se obedecer, estudar, trabalhar em cima disso. Então, primeiro, promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. Então, ele cuida da dor. Não é porque vai morrer que vamos deixar morrer de qualquer jeito. Então, vamos cuidar. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. Ou seja, a vida deve ser valorizada até o fim, até o último dia. Não é porque se tem uma doença que vai se levar à morte, deve se anular a valorização da vida. Não acelerar nem adiar a morte. Deixar com o recurso natural. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. O sujeito não é só corpo. Ele é mais que isso. Então é uma visão integrada do sujeito. Espírito, corpo e mente. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. Ou seja, dar autonomia a esse sujeito. Dá autonomia a ele. Vou passar isso. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e enfrentar o luto. Uma outra diferença dos seus paliativos é que a família também é um núcleo de cuidado, não só o paciente. A abordagem muito profissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto.
melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia e a radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar as situações clínicas estressantes. Aqui é interessante que vai dizer assim, então cuidados paliativos é para quem tem câncer? Não. Mas ele iniciou nesse sentido. É porque ele iniciou no Rio Grande do Sul e depois em São Paulo, no INCA, certo? Pode passar. Essa imagem de um UTI. Fria, sem vida. Onde a pessoa doente ela não é observada. Onde a atenção é para as máquinas. É ali que eu vou saber a pulsação, é ali que eu vou saber a questão da oxigenação, é ali se eu vou saber se o coração está batendo ou não, como é que está esse paciente. É ali que eu vou dar respirador para ele respirar. Essa é a imagem que tem onde o indivíduo perde a identidade e ganha, as máquinas ganham atenção em vez do indivíduo ganhar atenção. Pode passar isso. E daí a gente introduz a dignidade de vida e sofrimento humano. Dignidade, como eu falei no início, ela é própria do ser humano, gente. A dignidade não é um direito. Os direitos existem para dar dignidade à pessoa, mas a dignidade é algo próprio do ser humano. Ela está garantida na Constituição Federal de 88. É o primeiro artigo da Constituição que traz isso. A questão da dignidade humana. A gente vive num país que está envelhecendo. O mundo está envelhecendo, o país também está envelhecendo. Com isso, a gente não tem política de saúde suficiente que atenda essa demanda de idosos com qualidade. Não há uma política de saúde que favoreça isso e que atenda a uma demanda tão grande. Que abra um parênteses, com esse congelamento aí, eu não sei se vai piorar a situação. As UTIs elas foram criadas para o que é UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Está doente, vai para a UTI, trata intensivamente e depois devolve esse indivíduo para a enfermaria ou para a família. O que está acontecendo hoje? A UTI ganhou o sinônimo de lugar de morte. O ânsia de fase terminal leva para a UTI para morrer lá. Um lugar frio e sem vida. Onde aquele barulho das máquinas são constantes. Terminalidade da vida. É interessante a gente entender que o final da vida ele é um processo natural. A gente nasce, cresce, vai morrer. Ou alguém tem dúvida disso? Vai chegar. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas que vai chegar, vai. Então, aceitar a morte como o processo natural da vida. Enquanto ela não chega, a gente confirma a vida, valoriza a vida, trata a vida, trata a pessoa. A gente não tem uma educação para a morte, a gente tem uma educação para o prolongamento do sofrimento humano e preservação da vida. Tá? E o que se deve fazer? Investir nos cursos, incluindo os cursos de graduação, nas áreas curriculares, disciplinas como cuidados paliativos, todos os cursos da área de saúde, segundo a literatura, segundo as discussões atuais, devem ter. Quero passar isso. Princípios da bioética. A gente tem os 3 princípios da bioética, que é beneficência, a não maleficência, autonomia e a justiça. Beneficência e não maleficência. Praticar o bem e não fazer o mal. Isso é um princípio primordial. Autonomia, fortalecer e dar autonomia a esse sujeito. O sujeito doente, ele tem desejo, ele tem querer, ele tem vontade. Se ele tiver consciente e orientado, ele deve ser escutado. E justiça é a questão da equidade, né? Também dá o que se pode dar. A humanização dos cuidados paliativos tem como princípio fundamental atingir a dignidade humana, mesmo no sofrimento, caminho que acompanha a pessoa até o mais remédio sinal de vida, até a morte, destacando a indispensável participação dos aspectos subjetivos ao processo do adoecimento. Dimensão do sofrimento humano, a gente tem dimensão biológica, psicológica, social e espiritual. No biológico, eu preciso distinguir entre dor e sofrimento. Tá? Porque o que é dor? Dor é somático, é físico. Sofrimento está muito vinculado ao psicológico. A sua dor, eu posso ter a mesma dor que você, mas o sofrimento pode ser diferente. Depende do que a gente vai interpretar disso. Tá?
Medo da morte ou medo do sofrimento. Tem pessoas que não têm medo de morrer, mas têm medo de sofrer até chegar à morte. Tá? Psicológico. Quando chega o médico e diz, na medicina não há mais o que se fazer. A pessoa, o primeiro abatimento que vem sobre ela é o abatimento psicológico, que é o sofrimento do medo, da angústia, do não vai dar mais tempo, que vai ser agora, o que eu vou fazer. O social há um paradoxo aí. Enquanto o indivíduo se isola muito, é o momento dele mais precisa que as pessoas estejam presentes. Família, amigos, etc. O espiritual é a busca do sentido da vida. Aqui precisa fazer diferenciação entre espiritualidade e religiosidade. Não é a mesma coisa. A religiosidade está ligada a uma crença, a uma religião, um credo religioso. Espiritualidade está nas relações, que pode ser horizontal ou vertical. Então, o indivíduo pode ter sua espiritualidade vinculada ao cosmo, ao Oxalá, a Deus. E ele pode não ter um Deus, mas ele tem uma espiritualidade muito elevada, porque ele consegue viver essa questão da mística. Contribuições da psicologia para os cuidados paliativos. A pessoa de terminalidade deve ser assistida de forma integral. Dessa forma, requer a integração de saberes, partilhando responsabilidades. O que a pessoa traz como demanda diferenciada se resolve em conjunto. Por isso a importância da equipe multiprofissional, gente. Porque ninguém é dono do saber. Existem saberes. Quando a equipe multi discute cada caso e vai chegar ao melhor campo terapêutico que pode ser feito por aquele paciente. Compreende de forma muito determinada do adoecimento, proporciona à equipe atuar amplamente e diversificadamente, que se dá por meio da observação, análise e orientação, visando identificar os pontos positivos e negativos relevantes à evolução de cada caso. A psicologia na área da saúde. A psicologia da saúde é um conjunto das contribuições específicas, educacionais, científicas e práticas da disciplina da psicologia para a promoção e manutenção da saúde, prevenção e tratamento da doença e de disfunções relacionadas. Aqui eu não poderia alterar a citação, né, porque é uma citação, mas eu trocaria ali, em vez de disciplina da saúde, disciplina da psicologia como ciência da psicologia. Tá? Então, o psicólogo é a pessoa, né, o paciente. Orientado psicologicamente, poderá ser possível que, apesar de dolorosa, a fase final da vida passe a ter um importante e saudável balanço emocional. Mesquita 2012. Como eu disse, esse abatimento primeiro é um abatimento psicológico, além do físico, primeiro o físico, depois que chega a terminalizar, depois o psicológico. E é preciso ele ser assistido. É preciso ele ter alguém onde ele possa depositar também sua confiança e falar das suas vontades, dos seus desejos. E aí cabe ao psicólogo a escuta habilitada ativa, a empatia, aceitar do próprio paciente aquilo que ele diz. Em todos os cursos tem a questão da psicologia. Todos os cursos têm disciplina de psicologia, porque ele tem que todos os profissionais devem ter uma noção, mas só quem pode fazer a escuta habilitada é o profissional de psicologia. Com a família. Então, quando um membro da família adoece, que aprendeu isso na disciplina de família, quando um membro da saúde adoece, toda a família adoece. Então, cuidados paliativos não se pode dar atenção só à pessoa doente, tem que se tratar a família toda, como núcleo de cuidado, certo? A gente como psicólogo, a psicologia entra como o comunicador. Somos agentes da comunicação. Aquele que vai fazer a comunicação interna entre a família, a comunicação família, equipe, família, paciente, ele vai estar muito nessa comunicação. Tratar os sintomas da família, que muitas vezes é a culpa, a ansiedade, o medo, o sentido da morte, sem presença. E aí é um ponto-chave que a gente vai fechar. Sem presença, a gente é a presença na vida do outro. Além do compromisso do pós-morte, a gente acompanha o luto. Nos cuidados paliativos, a gente é responsável pelo luto. Segundo Soares, em situação de terminalidade, a família da pessoa doente sente necessidades específicas, estar mais próximo, sentir-se mais útil, saber mais sobre as modificações do quadro clínico, compreender os procedimentos adotados e que os demandam. Ter garantia do controle do sofrimento e da dor, ter segurança quanto à indicação dos cuidados paliativos, poder expressar seus sentimentos e angústias, encontrar o significado para a morte do paciente. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal,
mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão